eu sou Ana Beatriz Brown e esse é o canal Outro Livro, um espaço de diálogo sobre literatura. Hoje a conversa é com a Carmen Lúcia Tindó Seco sobre o volume A Magia das Letras Africanas, Angola e Moçambique, publicado pela editora Capulana em 2021, né? O livro, no total, tem 300, pouco mais de 300 páginas, né? 354 páginas e conta, né, com um conjunto de ensaios produzidos pela professora, né, sobre o qual nós vamos falar hoje. Tudo bem, Carmen? Agradeço muito pela tua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui. Obrigada, eu que agradeço, né? E é um prazer estar aqui com vocês, que eu admiro o trabalho de vocês. Poxa, Muito obrigada. obrigada pelo convite. Né? Bom, a Carmen é um nome praticamente impossível de contornar quando a gente pensa em crítica literária africana em língua portuguesa, né? Vou fazer uma síntese do currículo dela, é professora emérita, titular de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente aposentada, mas continua a lecionar e orientar teses e dissertações na pós-graduação da UFRJ, doutora em letras pela UFRJ, com estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Politécnica de Moçambique e tem uma vasta experiência, né, dentro da universidade, como autora de volumes também, né? Então, é consultora da FAPERJ, da CAPES, cofundadora da revista Mulemba, da UFRJ, sócia correspondente da Academia Angolana de Letras no Brasil, integra a comissão de honra da Fundação Fernando Leite Couto em Moçambique. Tem muitas publicações na área de literaturas africanas e também brasileira. E, enfim, vou deixar, né, na descrição do vídeo todas as suas publicações. E esse livro aqui, na verdade, sobre o qual nós vamos falar, é uma edição que foi publicada em 2021, né, sobre a qual a gente já queria ter, na verdade, falado antes, né? Mas então, te agradeço mais uma vez pela disposição de vir, né, dialogar sobre o livro, né? Carmen, eu queria começar perguntando sobre o volume propriamente. Ele é dividido em duas seções, né, composto por textos, na sua maioria apresentados em congressos, alguns foram publicados em revistas, né? Então, são livros que foram ali, são textos que foram produzidos ao longo da sua carreira como docente de literaturas africanas, né? E a primeira sessão do volume, chamado A Magia do Contar, o Recontar da História pela Ficção, apresenta leituras de ficcionistas como Mia Couto, como Luandino Vieira, Paulina Chiziane, Boaventura Cardoso, Ungulane Bacacossa, o João Paulo Borges Coelho, entre outros, né? E na sessão de poesia, há estudos sobre Virgílio de Lemos, Fernando Couto, Glória de Santana, o Rui Duarte de Carvalho, a Paula Tavares, Craveirinha, entre outros autores também. Então, esse livro, a apresentação nos informa que é uma edição revista e ampliada, né? Saíram duas outras edições em 2003 e 2008. Então, eu começo perguntando sobre o teu processo de concepção do volume, né? E esse posterior processo de revisão e de ampliação, né? Qual o contexto da publicação desse livro e como foi esse processo de revisão e de ampliação? Bem, eu agradeço, né, a sua apresentação generosa. Na verdade, eu sempre fui assim apaixonada, né,
por dar aulas, e o meu sonho era trabalhar na universidade. A minha formação foi toda na literatura brasileira. E eu me formei em 1970 na graduação, em plena ditadura, não é? Então, não havia concursos, as pessoas eram indicadas. E se a pessoa tinha algum histórico de ter participado de algum DCE, né? De ter ido à missa do Edson, não tinha os convites, né? Porque mesmo quando a gente ia para o município, para a escola, né, lecionar, nós tínhamos que apresentar atestados de bons antecedentes, passando pelo DOPS, né? Então, era uma época muito difícil. E eu fiz o meu mestrado logo depois de me formar, mas não conseguia ir para a universidade. Fiz concurso Pedro II, que era o colégio que eu gostaria de ter cursado como aluno, e meu pai, não, você tem que se formar professora para já sair ganhando, né? E aí eu tive a alegria de depois ser professora do colégio com o qual eu sonhei tanto tempo, porque sempre foi um colégio que tinha uma postura, né, crítica, né, de sentar na linha do bonde, no tempo do bonde, e agora mesmo está dando um show com essa greve, né? Estão fazendo rodas de leitura nos Arcos da Lapa, aqui no Rio. Eu Uhum. fico assim entusiasmada de ver os jovens também, porque eu acho que a literatura é muito importante, mas é preciso a gente também ter o pé no real e a cabeça na utopia. Isso é uma frase do Darcy Ribeiro, com quem eu tive a honra também de trabalhar. E ele sempre dizia isso, né? Então, é um prazer, né, estar aqui, eu agradeço muito. E quando abriu o concurso para africanas, a gente não tinha material aqui no Rio, eram poucos os livros, e eu descobri que no Real Gabinete de Português de Leitura, nós tínhamos todas as publicações, porque as colônias eram consideradas Portugal. Então, havia uma lei que eles tinham que enviar para todas as bibliotecas, né, existentes os volumes. Foi aonde eu estudei para o meu concurso, que foi em 93. E aí foi aquela redescoberta que tinha muito a ver com a literatura brasileira, alguns pontos, muitas diferenças também, mas tinha Geração, é, Passárgada em Cabo Verde, que era o Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, e o próprio Luandino e Mia Couto fazendo uma intertextualidade com Guimarães Rosa. E aí eu fui me animando, né? Fiz o concurso em 93 e comecei, praticamente não havia muito material, né? Havia muito pouca coisa. E então a minha luta era dar aula, preparar. Naquela época não havia dicionários online, que agora a gente tem de um mundo, de que um mundo. E eu conheci o Michel Laban num congresso, e ele foi assim, a pessoa generosa a quem eu, inclusive, coloco um agradecimento na quarta capa do livro, porque estava começando aquela coisa de e-mail e ele tinha a maior paciência comigo. Ele me explicava cada sentido das palavras que eu não conhecia. Foi assim, e também o professor Hamilton, também, que eu conheci num outro congresso, também deu muito apoio. E a Inocência Mata, que faz o prefácio das outras edições, né, da primeira e da segunda, que a primeira foi em 2003. Eu nem tenho mais o volume, porque emprestei e acabou perdendo, eram pouquíssimos, foi uma edição bem simples, né? E, na verdade, ela falava: você tem que publicar os trabalhos apresentados para os alunos consultarem. Então, na verdade, eu não escrevi um livro, é uma coletânea dos artigos meus, porque às vezes eles me pediam, não sei onde está em algum lugar, e não tinha essa internet que tem hoje, que a gente acha tudo, né? Então, eu falei, mas tem que ter uma estrutura o livro. E a importância da contação de histórias, às vezes na própria poesia, por exemplo, no Craveirinha, nós temos, né, Caringana, o Caringana, que é uma fórmula que a gente pode traduzir mais ou menos por era uma vez. Essa contação de histórias não está só na narrativa, está também na poesia. E aí eu resolvi organizar, juntando os trabalhos que eu tinha publicado sobre poesia e os que tinha organizado sobre ficção narrativa, né? E a ideia do magicar, né?
porque eu gosto muito dessa coisa da etimologia. Tinha um colega meu do Pedro II, Raimundo Barbadinho Neto, a quem também agradeço muito todas as trocas, os intercâmbios, porque a gente é um conjunto, né, do que a gente vai recebendo também de outros pesquisadores e dos próprios alunos, como diz o Guimarães Rosa, mestre é quem de repente aprende. E ele sempre me ajudava etimologicamente, então eu fui procurar a palavra que até eu não estava gostando, quando me disseram, ah, quem usa isso é a Xuxa. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei, não, não, Xuxa não teve nada a ver com a Xuxa, mas a magia, porque quando eu entrei, as pessoas ainda tinham uma visão muito fetichizada em relação às africanas. Achavam que tinha a ver com as religiosidades afro-brasileiras, né? Se tinha orixás, a magia como feitiço, né? Não, não é nada disso. Então, eu comecei a mostrar todos os sentidos que a palavra tem. Magia como fascinação, encantamento, seria essa magia do contar, que eu acho que é o que, até hoje, né? Eu tenho esse encantamento com as obras, porque há uma relação de quem conta e do receptor, né? A Laura Padilha, que é uma grande estudiosa que esteve no meu concurso, na minha banca, também foi uma pessoa importantíssima. Ela tem, né, todo um estudo sobre a questão da voz e da letra, e ela trabalha com um narrador que é um griot, griotiza a narração. Então, por isso é que eu organizei nessas duas sessões o livro, né? Mas foram outras pessoas também importantes. A Rita Chaves, é, a Tânia Macedo, então a Nazaré Fonseca de Minas, né? A gente tinha toda uma cumplicidade, porque na época era o xerocar os livros, né? Não era PDF. Então quem tinha um livro tirava o xerox e trocava, né? Então acho que isso foi assim muito importante. E a Rita casou em 97 com o Zé Luiz Cabasso, então nós fomos porque a gente tinha que conhecer a África também, né? Ela Uhum. deu maior apoio. Nós tivemos na União dos Escritores, né, moçambicanos, a associação, né, e em Angola também tivemos oportunidade de ir. Então, vinha carregada de livro, não tinha esse problema de pesar a mala, né? Porque aí nós temos uma cátedra Jorge de Sena na UFRJ, que é para estudos literários luso-afro-brasileiros, e ali, então, nós temos um acervo grande, né, que a gente foi, ao longo desses 31 anos, formando. Acho que eu falo demais, é bom você me cortar para não Imagina, perdermos o tempo, né? imagina, já, aliás, em acervo, né? Já separamos aqui o que, as poucas coisas que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui esse, né? Esse aqui é uma edição que se chama Afeto e Poesia, Uhum. Ensaios e Entrevistas, Angola e Moçambique, né? Esse aqui foi publicado em 2014. Depois tenho esse aqui justamente, né, que foi organizado em conjunto com a Rita Chaves e a Tânia Macedo, né? Esse chama Brasil, África, como se o mar fosse mentira, né? Esse é um conjunto de textos também, né, muito interessante de 2006. Depois eu tenho esse aqui também, Congresso da 2007. aham, esse aqui também chama Pensando África, Literatura, Está sendo vendido aqui, Cultura e Ensino. bem barato. Vou fazer a propaganda naquela livraria atrás, na Rua do México, atrás da Biblioteca Nacional. Essa aqui é Foi da. o apoio, né, da biblioteca na época. Isso, exatamente. E por fim tenho esse aqui, né? Que é E o também. congresso, porque esse congresso eram 500 pessoas. Aí nós tivemos que fazer assim, as conferências, que o Luandino veio, foi histórico. Angola ajudou, naquela época era a época das vacas gordas, né? Então eram 500 pessoas. Aí as conferências ficaram no livro da Biblioteca Nacional. Depois, o Carmo Neto de Angola, que era o secretário da União dos Escritores Angolanos, veio e o Carlos Nelson Coutinho era o editor da editora da UFRJ. Houve uma parceria, e então todas as mesas redondas estão nesse livro. A capa são as capulanas que eu fotografei lá em Moçambique.
Ah, sim, essa aqui tem, né, na Avenida Marginal, ali tem aquela. Nacional, É, exatamente. exatamente, né? E ainda há um CD grande com todas as comunicações, porque não cabia Ah, tudo em livro. Foi assim um ah, congresso muito importante. Veio Boaventura Cardoso, Angola, né? Naquela época o Boaventura Cardoso estava à frente da cultura, então auxiliou todos os escritores para virem, né? Foi um congresso bem importante. então, Carmen, você falou já na sua primeira resposta, né, dessa sua contribuição à área das literaturas africanas em língua portuguesa no Brasil e nesse percurso de magistério, né, que você tem. Eu queria saber, de que modo os estudos desse livro, desse aqui, né, tem relação com esse percurso acadêmico e o interesse dos pós-graduandos, né? De que modo os teus interesses de investigação são também moldados pela interlocução em sala de aula e esse exercício de orientações que você tem feito aí ao longo das décadas? Tá. Eu vou responder a isso, mas antes eu queria fazer só uma explicação, um detalhe Claro. que eu acabei me fazendo digressões e não abordei isso. Na primeira questão, né, você falou da atualização. Então, por exemplo, a Inocência Mata, ela sempre dizia, você tem que publicar, porque senão as pessoas não têm, não acham. Então, saiu a primeira edição, foi uma edição é, muito artesanal, né? E logo esgotou. Aí depois eu tive a edição em 2008 da Palas, né? E infelizmente a Palas faliu. E aí durante a pandemia todo mundo me pediu, os textos não tinha. Aí a Capulana disse, publica de novo. Eu digo, mas de novo, tantos anos depois. Aí os textos já estão antigos, né, os ensaios. Ela falou, não, mas aí você bota autores que você ainda não trabalhou. Então, eu fiz isso. E ali, né, como é que foi a revisão? A gente reviu, mas é aquela coisa. Todo livro tem uma gralha, né? É impressionante. E no texto da Noêmia de Souza, há uma gralha que a gente já corrigiu. É, no site da editora Capulana, mas as obras que já estavam no mercado têm essa pularam uma palavra e aí dá um sentido, porque o poema Samba é na página 230. É 230 não, 330. Eu marquei aqui. 330 no último parágrafo. Ah, sim. A Noêmia de Souza tem um poema, Samba, Uhum. né? E que ela coloca uma dedicatória ao amigo dela, o Ricardo Rangel, o grande fotógrafo moçambicano, né? E Uhum. que na noite de 19/11 de 49 estiveram juntos no Brasil. Uhum. Só que ela nunca esteve no Brasil, não é? Então, aqui é, a poetisa assinala passagem, eu tinha imaginária por terras brasileiras, Uhum. mas pularam a palavra imaginárias e nós, na revisão, não vimos, não percebemos. Aham. Então, nas próximas edições, a gente vai corrigir, já está corrigido no site, né? Então, assim, para quem eu vou conversando, falando, eu vou avisando para não ficar esse erro, né? Que Aham. fica muito desagradável, né? Quer dizer, ela imaginariamente, porque ela faz, inclusive, uma dedicatória e depois o amor que ela tinha, a admiração por Jorge Amado, dá a entender que ela esteve no Brasil, mas ela esteve de alma, não de Uhum. corpo, né? Então, acho que essa explicação é importante. Então, agora que eu já fiz essa ressalva, podemos ir para as questões, né, em relação à questão do ensino. Eu acho muito importante essa interlocução com o aluno. Inclusive, quando eu comecei, eu precisava de pessoas que me apoiassem. Tive o apoio enorme do Jorge Fernandes da Silveira, a quem é professor emérito de literatura portuguesa, mas durante toda a ditadura, antes das independências, ele dava
as africanas dentro de portuguesa, como a Vilmares também fazia isso na UF, depois fez na USP, né? E quando houve a independência, ou como houve as independências, o Jorge parou de dar e começou a lutar pelo concurso. Então a gente diz que ele é o fundador, é meu padrinho, né? É ele, o padrinho o Martim da Vila também, porque quando entramos, quando eu comecei, os alunos tinham uma reação, né, de perguntar: isso é literatura de terreiro? Eu dizia: não, não entendo nada disso. É uma literatura tão importante quanto a nossa, quanto a portuguesa, tanto que eu vou usar teóricos, hum, alguns europeus, mas aqueles que têm uma afinidade eletiva com o que eu penso, por exemplo, Walter Benjamin, que trabalha a história dos vencidos, né? Hoje há mais autores africanos traduzidos, publicados, então a gente pede aos alunos que trabalhem mais os africanos nos textos. Mas eu acho que a gente não pode ficar nessa dicotomia. Eu entendo que há autores, por exemplo, a imaginação, que é uma coisa tão importante, não é tão importante que o Platão expulsa os poetas, né? E por quê? Porque não é a faculdade, como o Bachelard diz, de formar imagens, mas sim de deformar. Deformar no sentido de afastar do lugar comum. Então, é preciso, né, essa novidade, respeitar o passado, trazer a tradição, mas não mecanicamente. A tradição tem que ser trazida, reinventada, ressignificada, né? Então, é importante que porque magicar, né, que eu acabei não dando todos os sentidos, é pensar, é encantar. Então, é muito uma coisa assim que eu trabalho muito com os alunos, é a consciência política, não é? Porque, como Antônio Cândido diz, a literatura, ela tem uma ligação muito forte com a sociedade, mas ela não pode consertar a sociedade. Ela é uma antena que problematiza, e é importante que as pessoas fiquem críticas para que haja uma vontade política dos governos. Por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio não é culpado, os rios não são culpados. Não é? Quer dizer, todo um desmatamento, uma ânsia, né, desse capitalismo, né, imenso, e as pessoas também não têm consciência, jogam sofá, jogam peças dentro dos rios, isso tudo vai provocando. Então, é importante trazer a consciência política. O céu está caindo, e esse livro, né, A Queda do Céu, do Schopenhauer, é uma maravilha, porque a natureza, as plantas, os animais, todos os seres vivos, essa cosmovisão é importantíssima. Não é? Isso, as literaturas africanas, principalmente quando ela começa, elas trazem muito essas questões. Então, eu acho que no trabalho com a sala de aula, toda essa discussão, né, foi feita. A minha primeira pesquisa eu devo aos alunos, e tenho uma publicação com eles, O Mar na Poesia Africana. E todo mundo dizia: não, o mar foi por onde veio a escravidão, o mar foi. é, Foram as caravelas que vieram trazer o colonialismo, que são os grandes desafios, né? O colonialismo, a escravidão. Mas havia tantos poetas que também traziam o mar. Então, eu acho que há uma fase da literatura, eu vou falar depois disso, né? Em que o mar era o lugar do medo. Mas, depois das independências, há uma ressignificação, uma busca dessa contraviagem, principalmente na poesia moçambicana. Patraquim, Eduardo White, eles vão buscar a Ilha Primeira, e há toda uma literatura vinculada à questão do Índico, né? Então, esses alunos me ajudaram. Nós organizamos um guia bibliográfico das bibliotecas do Rio de Janeiro, que era para ajudar a estudar, né? O Zé Maria Nunes Pereira, que foi da Casa do Estudante do Império, ele era quem dirigia a Cândido Mendes. Havia um grupo, né, do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, e ali havia uma biblioteca. Ele também é outra pessoa a quem eu agradeço, morava na Rua das Laranjeiras 1 e deixava a biblioteca dele para nossas pesquisas, né? Então, a gente precisava saber onde tinha o quê. E aí a gente organizou esse guia, foi a primeira pesquisa. E depois organizamos a questão do mar,
na literatura de Angola, Moçambique, e principalmente Cabo Verde e São Tomé, são ilhas, o mar estava ali mesmo presente. Mas nas outras literaturas a gente vai ver que inicialmente são os rios, a terra principalmente, né, que aparecem mais. Durante a luta libertária é o fogo, né, das armas de fogo, e após a independência começa a haver uma contraviagem, uma busca do mar primeiro, o mar da Quianda, de Angola, que anda, porque lá não tem Iemanjá, a Quianda que é a angolana, né, um mito, né, um mito da natureza, né, e que tem a ver com o mar. Então, aí a gente organizou essas antologias, mas foi mesmo para estudo em sala de aula. Depois é que veio a ideia. Também foi uma publicação muito restrita, a pós-graduação é que pagou, mas foi feito em computador. A gente não teve editora, até por causa dos direitos autorais, porque muitos poetas vivos. E para a gente conseguir que eles autorizassem, naquela época os e-mails não eram uma coisa assim tão fácil. Então a gente desistiu dessa publicação para respeitar a questão dos direitos autorais, porque só depois de 50 anos é que fica livre, né? Acho que eu respondi, não sei se ainda ficou alguma coisa, se ficou você. É, você vai falando e a gente vai vou aqui pensando em várias coisas, né? É justamente essa questão sobre a arte de magicar, né? Porque o artigo que abre o livro, que chama A Arte de Magicar, né? E nesse artigo você esclarece que o termo magia, justamente, não se refere exatamente a uma atmosfera animista ou a questões relativas à religiosidade local, por exemplo, mas sim a um processo de recriação estética de um imaginário cultural africano por poetas e ficcionistas porque, e enfatizando, inclusive, né, que dentro dessas literaturas há, nas suas próprias palavras, grande labor estético, né? Então, você ressalta que a arte, o que se chama, né, de arte de magicar, se refere a esse gosto pelo deslumbramento estético provocado por essa literatura, né? É, Exatamente. quais seriam, né, a partir dessa abordagem que você usa para analisar a literatura africana, quais seriam, na tua perspectiva, os principais desafios que se colocam diante do analista de ficção africana e principalmente nós que estamos aqui no Brasil? É, há uma grande questão. Eu acho que para a gente trabalhar a literatura, é importante o texto, né? O Jorge Fernandes, esse meu padrinho, né? Ele trabalha o resto do texto, ele criou essa expressão, porque eu acho que cada texto funda o seu protocolo de leitura, né? Então, se o texto trabalha a ironia, eu vou buscar teorias que têm a ver com a ironia, né? Mas a questão histórica eu acho que é muito importante. Antes, né, da gente entrar no texto, porque o texto não é só o texto, há a margem, né, as margens, há o contexto. Então, um desafio grande é essa entrada para conhecer um pouco, né, da história da literatura, a história de Angola, a história de Moçambique, a história de cada um desses países. Então, acho que é importante, mas que história é essa? Não é? Quer dizer, então a gente tem que discutir os conceitos de história. Quer dizer, aquela história positivista, a história linear, a história oficial, que foi a que contou toda a história dos nossos descobrimentos, né? E deles também, né? Que não eram descobrimentos, a gente coloca até entre aspas, porque nas grandes navegações eles já tinham ideia, né? Dessas regiões que eles conquistaram. Então, é importante fazer essa diferença e eu uso muito a questão da história nova, né? Os historiadores que vão repensar. Não é uma história linear, nem positivista, nem factual. É importante trabalhar os conceitos, né, de historiadores como Pierre Nora e outros, não é, que vão trabalhar o conceito de história
essa história, como do Benjamin, a história dos vencidos. Então, uma história que questiona, que problematiza. Além disso, outros desafios, porque o imaginário africano, eu sempre digo, eu sou uma professora brasileira com coração em África, parodiando um poeta, o Zé Terreiro, né? Mas a gente tem que conhecer um pouco dos mitos, porque, na verdade, a Conferência de Berlim, porque não existia Moçambique, nem Angola, nem esses países antes da Conferência de Berlim. Eram vários reinos, não é? E os colonizadores cortaram as fronteiras, foram arbitrárias, colocaram reinos que se davam muito e outros que não se davam na mesma esfera, né, do mesmo país. Então, isso criou um problema grande, né? E o próprio colonialismo se valeu disso para incentivar um tribalismo, quer dizer, um ódio tribal entre determinadas etnias, que quando todos eram bantos e não havia esse ódio, né? Então, Pepe Tela, por exemplo, trabalha isso muito bem, né, no Mayombe, que é uma obra clássica da literatura angolana, e outros também mostram essa questão. E depois, quando há as independências, outro conceito que é imposto é o do conceito de nação, porque para eles as nações eram reinos, nação Congo, nação, né, vários reinos. E com a imposição foi retirado o conceito do iluminismo europeu, não é? Eu me lembro do Samora Machel, na época em que há independência em Moçambique, e ele usa o cinema, inclusive, como uma força importante para conscientizar as populações. E lá havia vários reinos e há várias etnias. No norte, os Macuas, no sul, Ronga, Chope, né? E outras etnias. E ele dizia na hora dos discursos dele, que ele era todo carismático, fazia aquelas performances, né? E dizia: Você é Macua? Você é Ronga? Não, aqui só temos moçambicanos. Quer dizer, uma união que é imposta. Tanto que o conceito de moçambicanidade, de angolanidade, surgiu como se fosse uma coisa única. E a gente sabe, com vários estudiosos, né, que a identidade é algo em curso, está sempre se fazendo. E lá, como houve toda essa hibridação, de etnias e também de colonizadores, porque antes dos portugueses, os árabes passaram em Moçambique, em Angola não. Então a gente tem essa pluralidade. Então a gente agora bota sempre com S, africanidades, moçambicanidades, angolanidades, né? No caso de Cabo Verde, como eram ilhas, há um bilinguismo, uma diglossia, é o crioulo e é o português, mas também ficou ali silenciado, né, o universo de muitos povos que foram colocados, porque as ilhas de Cabo Verde eram desertas. E os portugueses chegavam lá e iam buscando escravos para trazerem para a América e deixavam ali como se fosse um armazém de escravos. E aquilo eram povos de várias etnias que falavam línguas diferentes. E acabou havendo um PID, e surgiu o crioulo cabo-verdiano, né? Mas a língua oficial que o colonizador implantou foi a língua portuguesa. No entanto, vamos dizer assim, nos substratos culturais ali, há muitas religiosidades, animismos que vêm dessas etnias todas. Então, quando eu trabalho a magia, né, eu vou trabalhar também esse mundo mítico, mas não, é, porque eu acho que a religião, cada um tem a sua, assim como política, né? Então, por exemplo, eu não vou para a praia, eu sempre brinco com os alunos assim, eu não vou para a praia de vestido comprido, posso ir até com uma capulana, uma tanga, né? Comprida, mas não vou. E não vou de biquíni para a igreja. Então, há protocolos, não é? Então, eu não trabalho a religiosidade porque eu acho que cada um tem seu culto e tem o lugar dele, né? Dentro da sala de aula eu vou trazer
elementos da religiosidade que são trabalhados, como você ressaltou, né? Esse trabalho estético, esse labor, porque a literatura é isso, né? Então, por exemplo, nas aulas eu sempre fico muito preocupada com os estereótipos. Então, é preciso o tempo todo quebrar os estereótipos em relação à África, ainda hoje, que pensavam que era um país, é um continente múltiplo, e cada um desses países que a gente trabalha também são múltiplos, multifacetados, não é? E as próprias religiosidades também sofrem influências de fora. Por exemplo, há um texto do Boaventura Cardoso, Mãe Materno Mar, que está publicado no Brasil, que eu trabalho, e que ele vai fazer uma crítica aos essa igreja evangélica, né, que vem crescendo muito, que cobra o dízimo, o Bispo Macedo, né? Então, a gente vai vendo como é que essas religiosidades também vão se mesclando às religiosidades originárias e como a literatura, como essa grande antena, né, que Antônio Cândido designa, assim, né, vai problematizar para que o leitor, porque eu acho que a literatura também não tem que dar nada pronto, ninguém tem que dar nada pronto. Aí a função do magicar como imaginar, que é muito importante para o ser humano, né? Porque, como Miyakoto diz, quem imagina é porque não se conforma com o real estado da realidade. E eu acho isso incrível, né? Porque, por exemplo, a minha tese de doutorado foi sobre Nélida Pinhon, a República dos Sonhos, e acabei entrando pela questão da velhice que me levou para os griots de África. E ela sempre dizia que a pior ditadura é a que cancela os sonhos. Então, mas não é sonhar romanticamente, Hollywood, não. É sonhar no sentido do Walter Benjamin, de tirar a poeira da história. Sonhar é como uma forma de não aceitar a realidade do jeito que está e buscar outros caminhos, né? Então, isso é assim, muito importante. Você mostrou aquele meu livro Afeto e Poesia, né? Que foi o resultado do meu pós-doutorado, que eu não quis fazer na Europa, porque eu quis ir para Moçambique, eu queria ir para um país africano. E lá eu fiz entrevistas, né? E assim, achei que foi assim muito importante. Alguns têm esse conceito de afeto apenas como amorosidade. As pessoas pensam que afeto é só uma coisa boa. Terminam as cartas dizendo com afeto, mas o afeto pode ser a raiva, pode ser o ódio, né? Afeto é aquilo que te toca profundamente e te faz pensar. Então, também trabalho a ideia de poesia, porque todo mundo é um poeta, está sempre no mundo das nuvens. Mas esse mundo das nuvens podem, pode e deve ser sempre um lugar de crítica, de problematização, de crítica, né? Eu acho que essa é a função da educação, para que haja um crescimento, né? Do povo, da população. O fascismo, que infelizmente vem crescendo no mundo, o que que faz? Mata crianças para não ter futuro, né? Fecha as escolas, cria problemas para que não haja esse crescimento político que é tão importante para o ser humano. E político não é o partidário, é o político no sentido de polis. Quem vive em sociedade, tudo é político, tudo é ideológico, como diz o Michel Foucault. E é preciso, então, criticar sempre, né? Criticar no bom sentido, né? Criticar para construir algo. Exato, exato, Vou falar, Mônica. senão vou atrapalhar, porque eu falo muito. Imagina, a conversa aqui é para ouvi-la mesmo, né? E, pois é, eu tô lembrando aqui você apontou na sua fala, e inclusive no livro, também você aponta em vários momentos a insistência dos escritores, das escritoras em questionar justamente essa concepção monolítica de identidade, principalmente identidade africana, né? É algo constantemente discutido aqui. A gente já conversou com, né, várias pessoas. Por exemplo, eu me lembro uma conversa que o Ricardo teve com o João Melo, e eu me lembro que num determinado momento ele diz assim: eu não quero escrever como querem que o escritor africano escreva.
Ele diz isso em determinado momento, né? Vou Aham. deixar aqui para as pessoas depois ouvirem Ouvirem, a né? conversa, né? Ele é muito lúcido, né? Gosto. Exato, exatamente, né? Eu me lembro dessa frase dele. E outras conversas também, conversei com a Sandra Souza, conversei com o Isaac Bano, com a Providência Bangkok, e todos falam, inclusive nos nomes dos livros, né? África está no plural agora, né? Sim. Então, tem toda uma postura crítica diferente, tomando África com esse S no plural, né? Uhum. Pensando na necessidade de abordar a África na sua diversidade. Como que você enxerga, por exemplo, a crítica? Como é que a crítica tem caminhado nesses últimos anos em direção a perceber essas especificidades, essas diferenças, né? Essa tensão entre o todo e o particular? Eu acho que há grandes, né, ensaístas hoje, né, que trabalham muito porque quando a gente começou assim em termos de Brasil eram poucas pessoas e aqueles estudiosos que eram sempre recomendados no exterior, mas hoje não. Eu vejo há muitos trabalhos, inclusive, né, eu participei da banca de é, professor, não foi professor emérito, agora eu me fugiu, é professor, é na Unicamp. Ah, esqueci. É tipo adjunto, é um cargo além da Helena Brugione. E foi assim uma maravilha o que ela falou, né? E ela trabalha muito a literatura comparada também, o que eu acho que é muito importante, porque vai mostrando essa diversidade, não só dentro dos países de língua portuguesa, mas também das outras línguas, né? E vai mostrando essa diversidade linguística, cultural, religiosa, literária mesmo. Então, eu vejo que surgem, né, muitos estudiosos jovens que estão trabalhando. A Nazaré tem um grupo que faz também pesquisas, eles criaram um site, né, onde colocam os textos, que são textos antigos também das pessoas, que as pessoas não acham mais, elas estão recolhendo e colocando lá entrevistas. Então, eu vejo que houve um crescimento muito grande em relação às teses, às dissertações, não só no Brasil, mas também em Portugal, na França. Há muitos estudiosos, e mesmo nos países africanos, né? Por exemplo, eu tive um professor que ele fez no Paraná, o doutorado dele, mas veio fazer o pós-doc comigo, o Pedro Manuel Napido, não sei se você conhece. Ele é de Quelimane. E a tese dele de doutorado, não fui eu que orientei, não, foi sobre a literatura infanto-juvenil moçambicana. E depois, agora, no pós-doutorado, ele quis aprofundar essas questões, aprofundou bastante e acabou ganhando o título para ser o representante lá em Quelimane da literatura, do Instituto da Literatura Infanto-Juvenil, não é? Então, acho que já está havendo esses intercâmbios e que são bastante produtivos, não é? E eu vejo que essa diversidade vem sendo bastante apontada, né? Para que as pessoas não caiam nessas dicotomias que são sempre redutoras em tudo na vida, né? Porque o ser humano é plural, né? Você não pode analisar tudo, né? É isso ou aquilo, porque a gente vê, né, que as fronteiras cada vez mais são fluidas nesse mundo contemporâneo, Uhum. né? E hoje, com a tecnologia, a gente está em todo lugar, né? E, ao mesmo tempo, pode não estar em lugar nenhum, Tá. porque é preciso estar imaginando, questionando, porque se entrar na internet, como eu digo, né, os alunos só nesses games e ficar nessa dicotomia e ficar preso só, não vai, porque a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa complicada. Tem que saber separar, né, o que importa e o que não importa. E eu acho que hoje você entra, né, nos países africanos, em várias associações, você tem um intercâmbio muito maior. Por exemplo, a UFRJ assinou agora, no dia 25 de abril, um acordo
com as universidades africanas. É para todas as áreas, né? E para todos os países. Agora, como é que isso vai acontecer? Tem que ter verba, tem que ter vontade política, porque senão só aqueles países que já têm mais condições, como a África do Sul, Nigéria, né? A Angola, é que vão se beneficiar. Então é importante, como diz o Caetano, né? Estar atento e forte sempre, porque as coisas são misturadas e a gente precisa estar sempre analisando, né? E imaginar não é só sair não é sair da realidade, é se afastar para ver melhor, né? O sentido de deformar, o prefixo de é afastamento, né? Então, quem forma tem que usar a imaginação para formar, né? Com essa lupa, né? Desse afastamento, para que não haja esse emborrecimento coletivo que a gente assiste em algumas sociedades, né? Que ficam presas só a tecnologias. A tecnologia é importante, mas tem que ter uma cabeça pensando antes, né? A tal da Alexa que faz tudo, mas quem é que bolou a Alexa? Tem que pensar antes para conseguir um efeito desses. Então é importante que o ser humano se torne de novo o que mantenha essa humanidade, né? E, na verdade, também não se acha melhor do que as plantas, do que os animais, porque há essa ideia, né? Que vem Uhum, trazendo esses malefícios uhum, todos. Não à toa que são os indígenas, porque agora não se fala índio, né? Também são uns preconceitos e estigmas que eu acho, às vezes, complicados nas palavras, né? Porque você fala de negritude, tem o movimento da negritude. Ah, não pode usar mais negritude porque vem de negro e é uma visão preconceituosa. Eu acho que não é assim. Eu acho que você tem que discutir o conceito e tudo, mas existe um movimento da negritude, né? Então, acho que há palavras que você pode usar criticamente. uhum, Então, estava falando dos indígenas, né? Porque até achei graça da minha sobrinha neta de 5 anos, porque eu dei um livrinho da Asa Ingeri, que foi me orientando e que está fazendo sucesso, ganhou um prêmio com um livrinho infantil, e é a história de uma menina negra, Aisha. E aí ela falou: Ah, na minha escola eu trabalhei o índio, agora eu vou levar esse que é do negro. Eu falei: Bom, já estão lá dicotomizando as coisas, né? E aí falei: Não, índio não, né? Indígena, ela corrigiu, porque a professora deve corrigir. E ela disse: Ah, eu gostei muito. Eu perguntei se ela tinha gostado. Ela disse: Mas eu não quero morar na floresta, não. Achei muita uhum, graça. Porque como é que isso é trabalhado? Por que que a floresta para ela apareceu assim que ela não quer? Talvez por causa da história do Chapeuzinho, né? Do lobo mau. Essa que ela disse: Eu não quero ficar na floresta, não. Mas gostou do livro. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de problematizar o tempo todo com as uhum, crianças, né? Porque as palavras existem, não tem jeito, né? E nós vamos usando as palavras, mas fazendo a crítica e refletindo sobre o sentido que elas têm, né? Então, magia só como feitiço não pode ser, né? Tem esse sentido, mas a gente está trabalhando com outros sentidos. Eu acho que essa ampliação de sentido é uma forma de crescimento intelectual, de pensamento, né? Porque a língua não é também algo estático. A língua está sempre em movimento, sempre se construindo, e há palavras que vêm de repente, né? Eu sempre brinco, porque paquerar, né? Isso era no meu tempo, agora é crush. Os alunos morrem de rir. E eu lembro para eles, eu dizia, quando gostava de um rapaz, era um pão, porque é gostoso, não era gato. E havia assim, ficou gamado. E olha que coisa incrível, gamós no grego é casamento. Então, é um atavismo que vem, né? A língua é viva o tempo todo, porque traz esses conteúdos que são lá de trás, muitas vezes, né? Ela está sempre em movimento. Então, é importante também trabalhar isso, né? Para que a educação não seja algo imóvel, né? É importante essa construção constante. sim, perfeito. A professora vai falando, eu vou lembrando aqui, né? Acho que acho que foi antes da pandemia, mas um pouco antes da pandemia, 2019, teve um congresso na USP, e eu acho que foi a Tânia Macedo,
que apontou um momento de novidade da recepção brasileira às literaturas africanas, porque ela estava falando da inclusão, da tradução de diferentes escritores e escritoras da África, que inclusive não falam, em sua maioria, não escrevem em português, né? Melhor dizendo. Como que você vê essa discussão nos departamentos universitários em geral? Que muitas vezes, né, e me corrija se eu estiver errado, eu penso que estão orientados para o estudo das literaturas africanas em língua portuguesa. Isso tem mudado nos últimos anos, com o aparecimento de mais escritores, com a publicação de mais escritoras que vêm, né, de outros contextos linguísticos? Olha, há um problema sério, porque as universidades, pelo menos a minha, ainda é organizada em termos de departamentos, departamento de letras vernáculas. Então, é a língua portuguesa, né? Departamento anglo-germânica, departamento de neolatinas. Então, isso cria essa divisão, né? E ficaria uma coisa errada, por exemplo, o Afro-Brasil. Afro-Brasil tem que ser trabalhado dentro de literatura brasileira, porque não é África. O que que a gente faz? Nós fazemos diálogos, criamos assim algumas disciplinas interdepartamentais para se trabalhar isso, né? Agora, infelizmente, né, por exemplo, na anglo-germânica, não há uma cadeira de africanas anglófonas. Devia haver, quando a gente tem até prêmio Nobel, né, e agora mesmo o Soyinka vai falar na Unicamp, né, e falou na USP, na PUC, aliás, na PUC, e foi um prêmio Nobel. Então, acho que é importante essa interlocução, né? Então, eu valorizo muito a língua portuguesa. Acho que nós temos que valorizar, né? Inclusive, a minha briga na pós era por isso, porque dizia que internacionalização é essa, que a África fica sempre de fora e por que não tem essa África de língua portuguesa, que é minorizada, subalternizada. Então, eu acho que é a nossa língua. Por que tem que ser o inglês? Porque não é o quimbundo. Quase apanhei na reunião quando eu achei que os resumos, né, das revistas, por que tem que ser sempre em inglês? Eu acho que tem que ter várias línguas ali, se é a diversidade que a gente tem que trabalhar, né? Então, é importante que haja esse intercâmbio, essa interlocução, mas eu vejo que em muitas universidades isso ainda não acontece, né? Não sei, na Unicamp eu acho que acontece. A Helena Brugione, né? Ela trabalha com literatura comparada, então também essa ideia da literatura comparada eu acho que favorece isso, né? Então, o artifício que nós encontramos foi criar algumas disciplinas de comparação. Então, a gente está dentro da nossa vernáculas, né? Mas a gente traz literaturas de outros países, né? Então, faz esse intercâmbio, esse diálogo. Mas eu acho que deveria mudar a estrutura das universidades, não é? Criar departamentos que não sejam assim fechados em nacionalidades, porque é o próprio conceito de nação, né? Uma nação imaginada nesses povos, como Anderson coloca. Então fica uma quebra, né? Complicada. E porque se você tem essa estrutura e coloca, vamos dizer, Afro-Brasil dentro de África, é complicado, porque a África deixou um legado para nós, mas não é a África. O negro brasileiro é completamente diferente, né? Então, tem que haver esse cuidado. Sim, certamente. Bom, o tempo voou aqui Eu não falei de outras coisas. e eu também não perguntei outras coisas, mas não posso deixar de falar do cinema e principalmente das artes plásticas, né? Porque a gente vê assim ao longo da sua obra crítica uma grande quantidade de análises que relacionam literatura, artes plásticas, cinema. Nesse livro mesmo, né? Por exemplo, aparece ali análises sobre Roberto Chichorro, sobre o Malangatana. É, Como que você chegou nessa pesquisa que incorpora essas outras manifestações artísticas junto com a literatura?
Olha, eu sempre fui uma pessoa assim, apaixonada por arte, né? Então, desde que eu entrei para as africanas, eu comecei a procurar. Então, num congresso em 94, eu descobri os livros do Malangatana, do Chichorro, que eram publicados pela editora Caminho, né? E aí foi por aí que eu comecei o trabalho, né? Depois tivemos a Ana Paula Tavares, que é grande poeta e historiadora, escritora com crônicas, que veio dar um curso na UFRJ em 2000, e ela era muito amiga do Antônio Olli, pintor, cineasta. Ele é também multifacetado, né, lá de Angola. Então, quando eu viajei para Angola em 2000, eu comecei a ter contato com eles. E aí eu fui vendo, né, na pintura que havia, além de todo o trabalho estético pictórico, né, das cores, eu via que havia também a presença do mito, da cultura, né? E aí comecei a estudar as correspondências das artes com o Etienne Tutsurriot, o Lessing. Então, ele mostra, né, que nas artes há um intercâmbio que não é só intraestético, ele é inter, né? Então, por exemplo, o Roberto Chichorro é um poeta, é um pintor-poeta, pintor-músico, né? Porque ele traz aquelas figuras todas, né? Tocando as músicas, a questão do sonho, que é tão importante em Moçambique, né? Como o Miyakoto diz que onde restou o sonho, sobreviveu não, onde restou o homem, sobreviveu o sonho a engravidar o tempo. É muito bonito isso, porque ele traz, né, na escrita dele também a poesia, né? Na narrativa ele traz a poesia. E assim eu fui vendo, por exemplo, o Jorge Gumbi, de Angola, tem uma pintura que são umas espirais, né? Aí a Leda Martins trabalha o tempo espiralar. E isso tudo foi me trazendo ideias, né, para trabalhar no texto literário essas questões. E aí a gente vê, por exemplo, no Boaventura Cardoso, vários animismos presentes ali, mas claro que estão ressemantizados, criticamente colocados pelo narrador, né? Então, eu fui fazendo esses intercâmbios, por exemplo, no livro em que ele fala dos pastores das religiões evangélicas, eu cheguei em Angola e fui visitar a UNAP, que é a União dos Artistas Plásticos, né? E encontrei uma instalação do Paulo Capella que eram assim bíblias e aquilo assim num crescendo em vários andares. Tinha o retrato do Bispo Macedo e lá em cima tinha o do Agostinho Neto. Como de repente também o partido acabou criando um messianismo em relação a ele, quer dizer, todo um lado crítico e fazendo uma crítica a essas religiões que agora em Angola houve uma reação contra esses pastores, foram expulsos, né? Mas aqueles templos faraônicos que a gente tem aqui no Rio e na Bahia, eu já vi lá em Angola mesmo, né? Do Bispo Macedo. Então, há uma crítica grande nessas literaturas, porque eu acho que é importante as religiões, mas uma religião não tem que cobrar dinheiro, dízimo, né? Essa é a minha opinião. Então, e acho que é a opinião de vários escritores que fazem uma problematização, né? Então, também, né, trabalhei o, o sonho muito importante, a engenharia de Serave, do grande poeta moçambicano, o Eduardo White, né, que está presente nesse livro que eu comprei também, da Ana Mafalda Leite, do Luiz Carlos Patraquim e do Chichorro, que é um livro de três autorias, onde há essa interlocução entre as várias artes. Então, eu trabalhei muito essa questão do sonho nos poetas, né? O próprio Virgílio de Lemos, que foi também um poeta que eu trabalhei muito, porque ele é contemporâneo do Craveirinha. Craveirinha é maravilhoso, é prêmio Camões.
mas tem uma outra forma de pensar Moçambique. E o Virgílio já tinha uma poesia que ele foi precursor, né, do que existe hoje, e trabalhava o lírico, o índico, os sonhos, e trabalhava, né, ele conhecia o João de Andrade, vários autores nossos, então já era uma poesia bastante moderna, ele é considerado um dos fundadores do modernismo poético em Moçambique, porque aquilo que você falou do João Melo, né, que eu gosto muito, trabalho muito os livros dele, os alunos adoram por causa da ironia, do riso. O dia em que o Pato Donald comeu a margarida, os alunos adoram. A pátria também, né, os filhos da pátria. E o que ele falou, o Pepe Tela também, quando nós inauguramos a Cátedra Jorge de Sena, ele também disse, foi uma época da moçambicanidade, da angolanidade, da cabo-verdianidade, que tinha que haver palavras africanas, né, para dizer que o autor era africano. Agora não, é uma forma, né, e ele até citou, não, Tânia Macedo é que citou, para ser universal, é preciso pintar a sua aldeia, como Tolstói coloca. Não é? Então, não há mais essa necessidade de estar o tempo todo trazendo só o animismo, as palavras africanas para dizer que é africano. Há autores novos, né, como, por exemplo, Embate Pedro, em Moçambique, o Sagarion Cap, em Angola, o Noque Nogueira, que até vai à geração mensagem, mas há o Zé Luiz Mendonça, que é muito bom em Angola, a Paula Tavares, que ao mesmo tempo que ela traz provérbios, traz a questão das mulheres angolanas, os ofícios do barro, ela é universal, ela fala, né, da dama e do unicórnio, né? O unicórnio como essa metáfora dessa imaginação que é importante na arte. Eu acho que as pessoas não podem ficar limitadas só numa literatura, só em algo fechado, tem que se abrir a várias interlocuções, né? Porque são as fricções que a arte busca, né, o tempo todo, né? Então, achei ótima essa do João Melo falar, que me lembrei da fala do Pepe Tela também. Quando a cátedra foi inaugurada, era o Hélder Macedo representando Portugal, que a cátedra é luso-afro-brasileira, era no Brasil o Ferreira Goulart, e de Pepetela era de África era Pepetela. E ele disse: hoje os escritores não precisam mais usar o tempo todo essas questões para dizer, para afirmar a africanidade, até porque são africanidades. Muitos estudaram fora, não é? E há uma interlocução de culturas. Isso não diminui as culturas africanas, mas eu acho que estabelece um diálogo em cultura, e isso eu acho que é muito importante, né? Não ficar segmentado. Certamente. Puxa vida, bom, enfim, acho que. Tempo urge, urge, como eu Mas, digo, brinco com os pois, alunos. pois é, mas enfim, eu podia passar aqui a manhã inteira a ouvi-la, né? E a discutir também alguns aspectos pontuais do livro, do livro, assim, o professor foi falando, fui lembrando né, dos textos aqui. Mas recomendo muito, né? Eu acho que eu trabalho menos com Em rela- poesia. em relação à arte, né? Acho que sempre a pintura devia estar presente, os quadros trabalhados. Uhum, E aí a gente teve uma discussão muito grande, né? Porque nessa edição, atrás nós temos algumas imagens, né? uhum, Mas as imagens não têm aquela resolução tão boa, porque a gente não conseguiu os originais. uhum, Por exemplo, aquela instalação, né, ficou muito complicada, né? uhum, Não se vê bem. Por exemplo, no Craveirinha, que é uma espécie de barroco tropical que ele faz são os mitos, né, que ele traz para a uhum. tela dele, mas traz de uma forma bastante nova. Nessa edição, a gente não colocou as telas. Aham, Primeiro, porque a gente não conseguia uma resolução tão boa,
e também encarecer muito. E conversando com a editora, né, que dá assim, o maior prestígio às africanas, já publicou Museu da Revolução, do João Paulo Bosch Coelho, que é maravilhoso, o Margens e Travessias, do Boaventura Cardoso, agora mesmo saiu uma obra clássica do Luandino, né, que é Uhum. o da A Vida Verdadeira, do Domingos Xavier, que já foi filmado pela cinema, que eu acabei nem falando do cinema, que é tão importante, da Sarah Maldoror, né? Então, mas a editora comentou assim: já que você trabalha tanta imaginação, faz a referência, porque tudo isso está em internet. O leitor vai consultar. E aí a gente não vai ter esse gasto que seria impeditivo de publicar o livro, e é uma outra forma, né, de trabalhar. E eu concordei, achei que era importante. Hoje, como nós temos a internet, a gente faz as referências e o leitor pode acessar e vai ter uma resolução bem melhor, né? Não, certamente, até né, tem um texto aqui fazendo a relação com a poesia do Craveirinha, né? Aham. Certamente, né? A gente vai depois procurar as obras, né, para ver do que é que se trata Fica mas uma coisa mais ativa, né? Porque isso. tem a tela lá no final do livro, né? Acaba que corta a leitura, e aí a gente optou por essa solução. Uhum. E o cinema, né, é uma paixão. Eu comecei com a pintura e depois eu comecei com o cinema, né? Não sou do cinema, não sei baixar nada, como eu brinco com os alunos, né? Mas foi muito importante no trabalho pedagógico, porque como a África, para muitos alunos, está longe, a imagem é algo que bate assim, que é muito forte, né? Então eu comecei fazendo o trabalho por causa do Rui Guerra, que mora aqui no Rio, era amigo do Virgílio de Lemos, eu tive acesso para fazer as entrevistas, trabalhei em Moçambique. Depois fomos para Angola, tem uma geração nova muito boa, muito importante. Agora mesmo no Museu de Arte Moderna houve uma mostra com cinemas, com o filme do Eric Claver, que eu gosto muito, no Nossa Senhora da Loja do Chinês, onde ele faz bastante críticas, e outros, Ar-Condicionado, do Fradique, né? Então, a gente vê que está crescendo. Aí fizemos com Angola. Agora, eles acharam que era uma série, Cabo Verde está me cobrando, ainda mais que houve o prêmio, né, para Cabo Verde no ano passado, então eles estão me cobrando. Então, a próxima pesquisa vai ser o cinema de Cabo Verde, porque o cinema é uma arte completa, né? Tem movimento, então não é só adaptação que eu trabalho interlocuções também. Por exemplo, o ar-condicionado é um filme onde tudo começa a cair, os aparelhos, né? Não sei se vocês viram, mas está no YouTube. E aí eu lembrei logo do Desejo de que Anda, do Pepe Tela, onde caem os prédios também sem explicação, e é uma grande metáfora, né? Então, faço essas associações, esses diálogos, né, no trabalho. E isso os alunos gostaram muito. Há alunos que são cinéfilos, que eu aprendi com eles, eles é que me ajudam. Tinha um que fez a Escola Darcy Ribeiro, de cinema, então ele que fez o canal, a gente tem um canal África Zoom, agora ele passou para o UERJ, vamos ver como é que ele me ajuda, porque realmente, né, não consigo ainda trabalhar nessas tecnologias, tem que ter esses apoios. Mas é importante porque eu acho que faz com que o ensino da literatura, né, seja repensado. Por exemplo, o filme, né, agora que está publicado pela Capulana, todo mundo pode comprar A Vida Verdadeira do Domingos Xavier e ver o filme Sambizanga, da Sara Mandoror, que cria, né, o cinema angolano, e ver a diferença, né? Porque que o filme tem toda uma perspectiva feminina da mulher do herói, né, que é torturado na época do colonialismo. Não vou dar o spoiler, não. Não, ninguém vai ver o filme e fica aqui a sugestão. Então, acho que esse trabalho com o cinema é muito rico. Os alunos gostam muito. E a gente aprende com eles. E eu acho que isso é importante, né? Porque os jovens já nasceram nessa tecnologia. Sim. Então, eles conseguem baixar tudo e ficam muito felizes de estarem, né, sendo sujeitos a
trabalhando, né, mesmo, então, fizeram entrevistas com várias lives durante a pandemia, e isso foi assim muito produtivo, né, nesse sentido. Acho que é importante deixar os alunos falando, né, também, porque chega de Magister Dixit, né? Eu tenho que me policiar, porque falam muito. Imagina. Poxa, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de conversar, né? A Eu que gente agradeço tem, muito. imagina, a gente, né, espero que a gente possa se encontrar novamente, né, em algum congresso por aí. Vamos ver como é que vai ser o ano os próximos anos aí. Mas agradeço muito, Agradeço né? por braço. Muito E obrigada. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, do que eu já li imagina, a respeito e desse trabalho de divulgação. é, Parabéns para vocês e muito obrigada. obrigada. Ambo, como diz em Moçambique, né? É, Escola exatamente. é Cidila, mas nunca sei pronunciar direito. Então tá bom, muito obrigada para você que Obrigada, assistiu. E na próxima semana a gente traz uma outra conversa sobre outro livro. Até! obrigada.